O mercado de joias e semijoias no Ceará vem se destacando como um dos segmentos mais promissores da economia criativa do estado. Com polos importantes em cidades como Fortaleza e Juazeiro do Norte, o setor atrai não apenas empreendedores locais, mas também consumidores de outras regiões do Brasil e do exterior, graças à combinação entre design autêntico, preços competitivos e matéria-prima de qualidade. O Entre Assuntos de hoje está começando para falar sobre o mercado de joias e semijoias no Ceará. Então, para falar mais sobre esse mercado de joias e semijoias, como ele se posiciona aqui no Nordeste, principalmente aqui no Ceará, eu recebo com muito prazer o Alan Comim, gerente comercial da região Nordeste da Provin Joias. Seja muito bem-vindo à Opinião CE, ao programa Entre Assuntos. Eu agradeço o espaço e espero que seja uma conversa muito frutífera, muito construtiva. Maravilha. Quando a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre negócios, é sempre bom a gente apresentar, né, a empresa que está aqui conosco conversando sobre esse assunto. Queria que você falasse um pouco da empresa, a história, como ela se consolidou e tem se consolidado no mercado. A Provin, ela nasceu lá no interior do Rio Grande do Sul, no norte do estado, em Erechim, há 43 anos atrás. O Marcos Provin, que é o proprietário dela, ousou sair de Erechim, foi para São Paulo e comprou algumas peças em ouro, voltou para Erechim e no exato momento que voltou, teve proposta trouxe algumas peças de ouro e teve proposta de negócio. Olha, gostei muito da peça, quero comprar. Ele, como vendedor, né, olha, tem um filão aqui, tem algo interessante que eu posso ganhar dinheiro aqui, né, o perfil do vendedor. E aí, aí voltou com frequência, foi, olha, começou com ouro, e o ouro sempre tem uma questão que ele agrega, às vezes, ele traz algumas coisas de insegurança. Sim. Ele viu isso, né, São Paulo, Rio Grande do Sul, né, na década de 80, também tínhamos problemas de questão de segurança. Disse, não, eu não vou para o ramo de joias banhadas. E aí montou a fábrica, começou a vender de porta em porta, Erechim, norte do estado, o oeste catarinense. Aí veio a primeira loja, depois veio os representantes comerciais, e hoje está há 43 anos com 14, 15 lojas, representantes comerciais e mais de 2.500 consultoras. Maravilha. E isso nos trouxe até o Nordeste, até o Ceará, né? E aí eu queria que você trouxesse essa informação para a gente. Por que investir no Ceará? O Ceará tem atrativos? O Nordeste, de uma forma geral, é uma região atrativa para esse tipo de negócio? Aqui tem alguns modelos muito parecidos com o da Provin. Nós temos, e a gente não vê como concorrente, a gente vê como parceiro, sempre. Né? A questão da Luciana Rangel, a própria Romanel, que desbravou muito e está desbravando ainda esse mercado de semijoias. Então, sempre tem os antigos que vão. A Romanel tem uma data muito parecida de fundação com a Provin, e a gente sempre enxergou o Nordeste com esse modelo de negócio, né? A parte de consultoras, quem sabe vem a parte de loja, né? Mas e o representante comercial? Geralmente o representante comercial, ele chega primeiro. Então eu estava em São Paulo e já tinha alguns representantes comerciais na região norte e nordeste. E isso apontava que, opa, tem possibilidade, né? Tem muita concorrência, a gente sabe disso, mas tem um público diferenciado porque a mulher nordestina, a mulher, né? Ela também é vaidosa e ela gosta de peças, então e tem um ciclo dentro do Brasil que geralmente ele passa primeiro aqui no Nordeste para depois chegar no Rio Grande do Sul. Quando tu entende um pouco esse ciclo, né, ela diz, olha, tem um potencial grande. Nós estamos chegando no Nordeste, já temos praticamente quase todo ele coberto e queremos avançar para a região Norte. E tem uma questão também, que a gente enxerga isso, eu acho que é importante também, aonde tem escassez, ainda tem escassez, o grande centro, a concorrência é muito alta. Sim. Então, para tu se diferenciar, tu tem que andar muito, né, a linha é muito, muito tênue. Mas quando tu chega numa região que ainda tem um pouco mais de escassez, tu tem oportunidades. Então, tu tem a oportunidade da capital e tu tem a oportunidade do interior. Então, o representante comercial, ele proporciona isso.
Ele trabalha, ele vai até o cliente, ele tem uma carteira de clientes, e essa carteira está com ele às vezes 20 anos. Ele é o consultor daquela cliente. E ele leva a peça, leva vários modelos, às vezes agrega outro perfil de produto, né? Ele é o que abre, né? Hoje, para você ter uma ideia, nós estamos chegando em Parauapebas. Então, é distante daqui, vai até Imperatriz, vai para Parauapebas, pega o trem da Vale. Então, é um mundo que vai desbravando, e lá já chegou outros, os primeiros, pioneiros já chegaram, e já tem representante, Tocantins, e assim nós vamos avançando. Agora, esse modelo de negócio é um modelo que funciona e tem uma certa abertura até para a mão de obra, né? Você me falava um pouco desse modelo que ele abraça aí como uma segunda profissão, como uma segunda renda. Isso. Me fala um pouco sobre como funciona essa cadeia de vendas. Eu acho que essa é uma questão que me dá até sentido de levantar e trabalhar, sabe? Porque é uma coisa que tanto eu quanto o Provin, o Marcos Provin, a gente vê muito esse sentido. A venda em si, ela tem um papel importante, porque ela não é simplesmente uma troca de produto. É alguém que está proporcionando algo para outra pessoa. E tem uma troca, né? Então isso gera renda. Isso, principalmente para as mulheres, ela tem uma segunda renda que gera, às vezes, independência financeira. E isso é importante, é uma coisa que, para nós, a gente pensa o negócio através da pessoa que chega até nós. Vamos dizer assim, uma consultora chegou, às vezes ela está com, olha, estou querendo empreender, estou querendo, a palavra está na moda hoje, né? Estou querendo agregar uma renda eu faço isso, a minha função principal é essa, mas eu vejo que tem possibilidade aqui e eu gosto de vender. Opa, então, o nosso ramo proporciona muito isso, né? E é uma renda que ela não precisa estar preparada, eu não preciso ter uma loja, eu não preciso, né? Quem sabe o sonho dela seja uma loja, mas assim, olha, mas eu posso estar conduzindo o filho para uma creche, indo até o posto de saúde, e naquele momento, numa conversa com o vizinho, alguém tem a causa ali, diz, olha, eu estou precisando disso, não sabe quem vende isso? Não, eu tenho isso, eu tenho um fornecedor, eu posso lhe proporcionar isso, e ali é um momento de ter essa troca. E ali ela pega uma peça no atacado, bota o custo dela em cima e, às vezes, cria a marca, temos vários casos aí da pessoa criar sua própria marca, caixinhas, sacolinhas, ó, tá aqui, é o meu produto, embaladinho, bonitinho, né? E nós queremos muito esse perfil, porque a Provin, ela entrega um produto de qualidade, que daí eu acho que a gente entra muito nessa questão da concorrência hoje, né? Quando tu cria uma relação, o Provin até fala uma frase interessante, quando tu vai começar a trabalhar com semijoia ou peças banhadas, venda primeiro, independente do teu fornecedor, venda primeiro para tua família. Porque se tiver crise, tu resolve. Se a peça for ruim, tu vai resolver e não vai arrumar confusão, recolhe tudo. Então a gente sempre tem esse hábito de não gerar problemas. O nosso objetivo principal é entregar uma peça de qualidade, uma peça que proporcione longevidade para todo mundo. Tu imagina uma empresa que está lá em Erechim, norte do estado, distante, né? Se começar a sair peças ruins de lá, ela só vai mandar peça ruim, vai vir para cá, vai dar problema, daqui a pouco tem que voltar para fazer manutenção. Então, esse é um dos principais atrativos que nos diferencia do mercado chinês ou do mercado, né, que não preza por essa qualidade, porque vai gerando custo, a logística no Brasil ela é cara e tu não ganha um cliente. Às vezes tu ganha até uma desavença e essa pessoa vai passar a falar mal da empresa. Faz um serviço contrário. Ainda dentro dessa perspectiva, a minha próxima pergunta ia ser justamente essa. É um mercado que ainda tem algumas oportunidades aqui no Nordeste, como você colocou, né? Tem uma abertura para novas instalações, porém é um mercado que já existe, já é consolidado em várias empresas. Como se diferenciar entre os parceiros / concorrentes, né? Como que vocês, qual a estratégia de negócio
para ter uma diferenciação, para na hora da escolha o cliente, eu vou escolher peça X e não peça Y. Isso vem do que? Do design, para além da qualidade? Quais são os argumentos que vocês trabalham para se diferenciar no mercado? Hoje, a Provin ela está fazendo uma estruturação para o digital, mas ela, dentro desses 43 anos, ela tem muitos representantes, tem muitos clientes, tem muito... Então, a gente acha que o digital não vai substituir, não deve substituir. Ele agrega, e eu acho que ele traz capilaridade. Vamos dizer assim, uma empresa do interior do Rio Grande do Sul. Ela hoje, com o digital, ela tem capacidade de chegar... Nós temos clientes América Central, o sul dos Estados Unidos já tem alguns clientes. Então, ganhou visibilidade, o digital chegou. Mas, geralmente, no nosso ramo, as pessoas gostam de tocar na peça. As pessoas querem primeiro enxergar, olha, o que é isso? Como é que se compõe isso? Qual que é a base disso? Essa base é uma base de latão, uma base tem um antialérgico aqui, um hipoalergênico, as camadas de banho são assim, isso aqui vai ouro, de fato, tantos milésimos de ouro, porque tu dá dando um argumento de venda para ela também, para ela chegar no cliente dela e dizer, olha, tem um argumento, essa peça aqui é uma peça polida, é uma peça lisa, é uma peça que tem zircônia, é uma peça que vai ródio negro, ródio branco, ouro, prata, a prata é 925. Então, nessa conversa, nesse momento, tu está dando o argumento para ela. Ela não está simplesmente pegando uma peça de um importador de fora, pegando, só, isso aqui, eu vendo isso aqui, mas o que é isso? E se eu tiver problema, onde eu te procuro? Né? Então, eu acho que são vários fatores. A qualidade, a Provin não abre mão disso, eu acho que é um fator muito importante, por quê? Porque a qualidade, ela faz voltar, isso eu acho que para todos os ramos, quando a gente gosta de uma peça de roupa, não, peraí, mas tem qualidade aqui, tem um design, tem uma diferença, eu criei uma relação com o vendedor, aí vem a questão de serviço. O pós-venda, um atendimento, eu até falo assim, às vezes o nosso cliente ele não está ciente disso, mas às vezes ele, no contato conosco aqui em Fortaleza, ele aciona uma alavanca na fábrica que ele não consegue ver, mas ele tem o poder de acionar uma alavanca lá na fábrica e dizer, produzam isso. Então, eu acho que isso também é um fator, é algo que a fábrica, ela tinha um perfil até 10, 12 anos, 10 anos atrás. E aí, hoje ela veio para o mundo, isso no têxtil, no calçado também. Ela produzia uma peça, etiquetava e vinha para as feiras em São Paulo, às vezes, e vendia. E voltava. Agora tem que produzir novamente para voltar. Hoje não, hoje ela faz tudo. Hoje ela tem que pensar na embalagem, hoje ela tem que pensar na foto. Otimizar tudo. Isso. E aí ela se pergunta, mas espera aí, por que eu também não posso ir para o mercado final? Né? E aí, às vezes, eu acho que quem tem parceiro, que é o nosso representante comercial e as consultoras, quanto mais a marca crescer, mais ganha solidez. Né? A ideia não é substituir. Às vezes a gente conversando com o representante comercial, ele diz, não, mas eu serei substituído pelo digital. Não, no nosso ponto não. Até porque aquele cliente dele, que ele construiu 10, 15 anos, que ele vai fazer a venda lá, pega o carro dele, vai até a cidade, fica lá com ele 2, 3 horas mostrando a peça na loja dele. O digital não vai... relacionamento, né? Cria o digital uma conexão. não vai conseguir substituir isso. Dentro das avaliações de vocês, o que o cliente busca mais hoje? Ele busca mais preço, ele busca mais qualidade, ele busca um design diferenciado? Quais são os perfis que vocês conseguem aí identificar dentro do nicho de mercado? Ele busca segurança hoje. Eu acho que, porque a gente, fazendo um extrato assim, eu acho que ele busca segurança. Ele tem muito produto no mercado. Então, a gente sente muito, nossa, até chegar a Provin, eu passei por muita gente. E aí, às vezes deu certo, às vezes não deu certo. Então, a Provin, ela tem uma peça básica, ela pensa da peça tradicional até uma peça mais... Então, a gente tenta vários banhos, banho dourado, banho ródio branco, peça em prata. Então, a gente pensa, olha, eu tenho que atender de todas as formas ele, para daqui a pouco ele ter 1 ou 2 fornecedores. Porque tu imagina, às vezes ele tem 10 fornecedores e uma peça deu problema.
Aí é uma pessoa só, às vezes. De quem que é esse fornecedor? Onde é que eu vou encontrar ele que se deu problema na peça? Então, eu já ouvi vários relatos assim, eu quero centralizar em 1 ou 2 no máximo. E aí vocês me dão essa assistência, vocês me dão... tem frequência em produção, a Provin, a cada 15 dias está praticamente com coleção nova. Então, olha, vou ter sempre reposição do tradicional e vou ter novidade. Então, cria uma relação, dá segurança para ele, deu problema. A minha cliente, ela gostou muito do anel que está no meu mostruário, mas o anel é o tamanho 12, ou o tamanho 16 no caso. E ela veste um tamanho 18. Ela vai entrar em contato com a vendedora no escritório e diz, olha, eu queria um tamanho 18. Eu te consigo. Daqui, se eu não tiver aqui, eu aciono a fábrica, tem estoque, está no bruto, que a gente chama, né? Está indo em preparo. Não, eu já tenho estoque aqui. 15 dias está aqui o anel especificamente para ela. Então é um diferencial. Também. Uma outra pergunta que eu acho que é interessante para a gente entender o contexto de empresas que estão em são de uma base de um determinado local do país e expandem para outras regiões, né? Normalmente, quando você inicia ali o negócio, você coloca nele muito da carga cultural daquele lugar, né? O que aquelas pessoas costumam gostar, o tipo de material, o tipo de design, a própria história cultural daquela região. No que vocês migram para outras regiões do país, por exemplo, aqui no nosso caso, o Nordeste, a gente tem uma cultura muito forte também, né? Que tem aí suas representatividades, artesanato, crochê, enfim. Sim. Até o próprio design, com uma coisa mais, digamos assim, mais primária, mais próxima das raízes. Esse tipo de inspiração dentro das coleções que vocês desenvolvem também acontece? Ele funciona como um termômetro, não só para o mercado local, mas para o mercado nacional? Eu acho que, eu vejo que o Ceará e o Rio Grande do Sul, eu até vi um cearense falando, tem uma proximidade muito nessa questão cultural. São estados que têm uma cultura muito forte, e isso é bom. E para a empresa, para nós, a gente vem... é o perfil, assim, lá existe o frio. O frio, a mulher vai se cobrir mais. Geralmente a semijoia, nesse momento, ela é pouco usada, né? A fábrica diminui um pouco de ritmo. Quando a gente chega no Nordeste, olha, aqui não tem frio, aqui é o fluxo e outra, é contínuo. Então, muda e a gente está num processo de adaptação. É um processo, a gente leva muito em consideração isso, porque a relação é cotidiana. Olha, apesar de que hoje a gente é muito afetado por momentos, antigamente era novela, saía na novela, era pós-novela, eu quero isso aqui, quero usar isso aqui. Hoje é a blogueira, então, mas tem a questão regional. E aí a gente até, aos poucos, é uma coisa que a gente vai forçando um pouco a fábrica a olhar para isso. Olha, aqui o perfil é um pouco diferente. E como no caso da prata. A prata hoje era limitada, né? E hoje, chegando no Nordeste, a prata é muito bem aceita aqui. A prata rudinada, então, aumentou, forçado pela questão nossa, do Nordeste perante a fábrica. Aí aumenta a produção de prata. Tem que diversificar, uma peça mais leve, uma peça pequena, uma peça para o dia a dia, com um perfil, às vezes, um pouquinho mais jovem. Tem um perfil mais, daqui a pouco, 35, 40, que também usa essa peça, questão da praia. Então, são vários Brasis dentro de um Brasil, né? Eu vejo que dentro do próprio Nordeste, se tu pegar a representante nossa, Recife é um perfil, e como muda, é uma coisa assim, interior do Ceará é outro perfil, aí vai para o Maranhão, é outro perfil, e aí a empresa vai... peça mais leve, peça mais... É preciso ter, dentro dessa sua fala, é preciso ter uma cadeia de organização muito intensa, né? Como é que funciona isso estruturalmente? Porque são informações que elas podem surgir às centenas, dezenas, centenas, em um pouco curto espaço de tempo, né? Porque cada consumidor pode apresentar aí uma demanda específica, e aí é uma cadeia, vai para o representante, que vai para o gerente. Como é que funciona isso internamente? Eu acho que esse é o grande diferencial da empresa nacional, para fazer competição com a empresa. Porque a China, vamos pegar o exemplo da China, a China enxerga o Brasil. E aí dentro do Brasil tem várias.
E aí, quando tu chega no Nordeste, chega no Ceará, que daí tu tem o contato com o Recife, tu tem o contato com o interior do Ceará. Juazeiro do Norte é um polo no ramo de semijoias. Então, ali produz muita coisa, muito parecido com o interior do Rio Grande do Sul, Erechim, tem várias fábricas. Limeira tem várias fábricas. Então, ele acaba sendo também um indutor, às vezes. Ele gera uma onda dele mesmo. Olha, o polo pensou isso. Aqui é um polo têxtil também. Às vezes, ele gera a própria onda dele, né? E cria tendência, ele tem esse poder. Mas eu acho que esse é um diferencial. A empresa que não estiver aberta para fazer essa leitura, e às vezes as startups também vieram um pouco nesse... Olha, é tentar. Eu vou minimizar o risco, mas eu vou tentar. Chegamos. Vem um pouco de prata. Opa, deu um resultado. Vou tentar mais. E vamos indo, sem correr um risco. Sentir o mercado. Isso. E ser muito bom ouvinte. Sabe? Dar atenção, porque às vezes a gente diz, olha, fulano de tal, nesse momento, assim, fulano de tal falou isso, a representante que está fazendo Tocantins falou isso. Daqui a pouco tem uma ressonânciazinha, chegou no Maranhão, também. E vai pegando, a tendência... E o nosso mercado, ele é muito... Só que às vezes a onda ela é curta. Tem o momento das esferas, tem o momento do trevo, tem o momento da peça... Só que tem coisas que estão cristalizadas. A prata está cristalizada, a peça vamos dizer assim, a pedra nacional, né, o cristal, ele tem um público que gosta e ele não abre mão daquele perfil. Então, a Provin transita em todos esses perfis. Tenta... tem ramos, tem empresas no nosso ramo que elas são focadas num nicho. Sim. E eu acho que é bom isso, né, porque às vezes mas o risco é grande. Então, eu vejo a questão de outras empresas que têm uma diversidade maior. E aí consegue entregar e consegue permanecer também, né? Consegue adequar mais fácil. Mas tem uma película que é a questão da qualidade, que é o que traz a segurança, que traz a volta do teu cliente, que faz a indicação, que faz a defesa. A sustentabilidade do negócio. Isso, porque não adianta tu ser excelente, tá, olha, a tendência que vem agora, a Pantone definiu a cor do momento. Né? É muito parecido o ramo têxtil conosco. As cores, vai ter tal cor. A gente caminha meio que, daqui a pouco é peça leve, é minimalista, não é max. Então, e a fábrica vai absorvendo, São Paulo puxou isso, interior de Minas puxou isso, Rio Grande do Sul, isso, Nordeste está assim. Então vamos tirar o meio aqui e vamos adequar e vamos seguir, entende? Vamos falar um pouquinho de perspectivas. O mercado hoje ele é muito desenhado a uma concorrência muito complexa, né? Com relação às vendas digitais, à própria China, né? Um boom, né? Vocês chegaram aqui, se não me engano, a sua informação 2021, ali final, né? Pandemia, representantes chegaram antes, mas o escritório chegou em 2021. Então, foi exatamente no momento dessa explosão das vendas online, né? Impulsionadas bastante pela pandemia, né, para uma sustentabilidade de vários negócios, o que era realmente uma alternativa naquele momento única, mas que ficou, né, esse modelo de negócio ficou e cresce muito. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação justamente qual o olhar de vocês para isso. Você já falou um pouco da convivência com esse mercado online, que tem os diferenciais presenciais que sustentam o negócio, mas como é que você enxerga essa convivência aí mais para frente? Como é que vocês se organizam nesse sentido? Nós temos uma expectativa muito boa com o Nordeste e principalmente o Norte, né? Então a gente vê que a gente sofre os impactos diários. Estamos vivendo um momento, uma disputa. Eu acho que nós estamos vivendo um pico da globalização, né? E a questão da pandemia acelerou o processo digital, né? Mas ele não é único. Eu vejo que às vezes as pessoas colocam ele como o fator preponderante. Não, eu acho que tem uma camada que ele anda fora do digital também, e não totalmente fora, mas ele agrega o digital. Então eu vejo que é uma
Mercado tem pessoas querendo entrar no mercado nosso todos os dias, né? E o diferencial é olhar para ele, entender o objetivo dele, acolher ele e prestar um bom serviço. Então eu acho que dá um trabalho assim, mas ele é quando tu olha para aquela pessoa que começou, às vezes ela tá o dinheiro, olha, eu tenho esse dinheiro aqui, quero investir. E daí tu acolhe, tu diz, olha, tu tem perspectiva, tu já tem um público definido, tu tem esse perfil, esse perfil tem esse perfil. Então vocês dão essa assistência também, essa consultoria? Esse olhar é individual, ele tem todo esse acompanhamento, porque o objetivo não é vender uma vez. É uma coisa, a Provin, ela não tem 43 anos, o objetivo é olhar individual, acolher, e aí tu vê o perfil, tu vê crescendo, tu vê aquela pessoa crescendo, e tu senta com ela, e aí, como é que tá? Diz, olha, Alan, eu tô com... o meu ticket estava tanto, eu agreguei esse público, eu comecei com peça básica, hoje eu consegui agregar um público diferente, consegui botar uma peça diferenciada, e estou conseguindo. A questão de máquina, essa questão digital ajudou bastante, a questão do Pix ajuda bastante. Então, ele tem que ser um olhar individual, ele tem que ser um olhar caso a caso. O varejo é um pouco diferente, né? O varejo ele tem um perfil, às vezes, mas para o atacado ele tem que ter um olhar individual para questão de... e vai muito da marca, do perfil da marca, de quem define a questão. Olha, o nosso método de trabalho é isso. Eu quero entregar qualidade, eu não quero gerar um problema, eu quero ser solucionar o problema. Ela chegou com um problema para mim. Eu quero agregar renda, eu quero trazer renda para minha família, eu quero trazer renda para o meu negócio. Opa, então nós vamos pensar como pode fazer isso. Tem público? Não, meu público está aqui. Eu sou professora, eu sou enfermeira, eu sou médica. Tem vários casos. São Paulo tem casos diferentes. Aqui a pessoa, olha, eu trabalho numa escola, eu trabalho numa UBS, eu tenho um público. Dá para começar, sempre. Vai começando, olha, meu público está aqui. Tem uma orientação, a nossa etiqueta tem sugestão de preço. Explicamos para ela como é feita a etiqueta. Ó, a composição de custo é assim. Tu pode agregar uma marca para você, precisar contratar uma caixinha, uma sacola, dar todo esse acompanhamento estrutural. Isso. E como é que são os resultados de vocês com essas pessoas, os resultados práticos com essas pessoas que vocês assistem, né, e que viram parceiros do negócio de vocês? É um índice de sucesso bacana, porque a gente hoje tem uma demanda por emprego, uma demanda por geração de renda muito grande, né? Esse mercado econômico ele é muito agressivo. E quando vocês trabalham diretamente, não só com o próprio negócio, mas assessorando outros pequenos negócios, é uma visão de mercado bem diferente. Como é que vocês fazem essa leitura de resultados? Tem dado certo? Porque essa é uma questão ela sai de casa para trabalhar, às vezes. É uma coisa assim, e a interação com o ser humano, ela é fundamental. Então, é uma coisa que eu bato nisso porque é o diferencial do digital. A gente recebe tanta coisa hoje no digital que às vezes passa, tu não olha e a interação entre pessoas é um diferencial. E aí eles olha, além de eu vender isso, eu vendo aquilo. Porque daí entra naquela questão do vendedor. O vendedor ele tem esse perfil. Às vezes a gente diz, olha, o que tu colocar, o que ele pegar na mão, ele vende. Eu até te dei um exemplo assim, o Silvio Santos não criou a Jequiti. É um mercado vasto, que agrega muito, assim, que agrega, olha, eu tenho isso, tem vários modelos hoje, que tu tem um modelo loja, o modelo consultora. O nosso modelo, nós temos mais de 2.500 consultoras. Então, ela está fazendo faculdade e ela tem na mochila dela, nos passos, olha, tem um mostruário. E aí, estou na hora do intervalo, eu preciso de tal coisa, está aqui. E hoje com o Pix ficou mais fácil, às vezes com uma máquina, feita a venda, né? Tem esse perfil muito bem definido de uma segunda renda, mas Isso. Tem também primeira renda? Vocês têm casos de pessoas que sustentam a família? Tem casos até que às vezes a gente tem que segurar. Eu tenho um caso aqui que é um casal que ela começou e aí ele está empregado
né, na iniciativa privada, e ela está querendo, não, saia do teu emprego e venha me ajudar, porque ela é uma excelente vendedora e ela precisa de alguém fazer a gestão financeira dela, a gestão a logística para organizar, ajudar ela. E ela diz, não, tu vai ter que sair do teu emprego. Eu disse, pessoal, segura um pouquinho, consolida primeiro, consolida, ela está trabalhando na marca dela, diz, olha, espera um pouquinho, 2 anos, quem sabe, consolida, depois tu corre um risco maior com a coisa bem organizada, e aí eles estão faturando bem já, né? Só que é um risco que eu vejo que no contraturno dá para ajudar. Mesmo, isso. Né? Então, a gente vive muita oscilação. Então, às vezes, é bom segurar um pouquinho, esperar, dizer, não, depois vem, porque às vezes a gente enxerga que tem muitos casos de casais, a gente fica feliz nisso, que a mulher já tem um perfil de venda e ele vem agregar a questão do, olha, eu ajudo na parte financeira, na coisa, e aí funciona. Tu tem uma empresa, uma gestão de uma empresa dentro de casa, né, e facilita bastante. Isso é muito bacana. Queria então que você deixasse aí os seus contatos, como as pessoas podem encontrar vocês, fazer esse primeiro contato, enxergar quem enxergou aí uma possibilidade de negócio, uma possibilidade de parceria, como é que entra em contato e encontra vocês? A Provin, ela está na Torre Comercial Del Passeio, no 9º andar, pelo Instagram Provin Joias Nordeste, ou Provin Joias, é o nosso oficial, que é lá da fábrica geral, e a gente está à disposição para poder, primeira renda, segunda renda, conversar, tomar um café. Olha, eu queria entender melhor como funciona esse mercado, né? Conversar uma meia hora ali e avançar. Muito obrigada pela presença, pela participação. Sejam sempre bem-vindos aqui ao Opinião CE. Muito obrigado pelo espaço, espero que eu tenha sido didático. Que bom, obrigada. Obrigado. A gente fica por aqui e até a próxima.